Olá, crianças. Voltando aqui para a nossa aula de português, o tema é conjunções. Conjunções são palavras que estabelecem sentido entre frases ou orações. Frases ou orações é tudo aquilo que tem sentido completo, que você lê, que você fala, que você entende. Bom, quando há uma expressão, duas ou mais palavras, com essa mesma função, chama-se de locução adjetiva. Vamos ver o que é isso então. Aí, no livro de vocês, com o tema conjunções, existem dois tipos. Conjunção de oposição e conjunção de soma. A de oposição são mas, porém, contudo, no entanto e todavia. Por que oposição? É aquilo que você fala e que você questiona. Vamos lá. Ele tinha fome, mas não comia. É uma oposição. O estudante comprou o computador, contudo, o aparelho estava quebrado. Os atletas ganharam o prêmio, todavia, estavam descontentes. A aluna chegou atrasada, porém, copiou toda a matéria. Então, você fala algo que você opõe, você questiona. É a conjunção de oposição. Agora, soma, conjunção de soma. São elas e nem. Essas duas palavras, e nem, porque ela vai somar e não vai questionar. Exemplo, Pedro entrou de férias e Maria voltou para casa. Pedro entrou de férias e Maria voltou para casa. Ou seja, além do Pedro, ainda tem a Maria, mas não teve nenhuma oposição, nenhum questionamento, apenas ele somou. Outro exemplo, eles não praticam esporte, nem andam no parque. Não praticam esporte, nem andam no parque. Ou seja, mais uma coisa que faz parte dessa história dele aí. Então, você tem na oposição e tem na soma. Então, você tem que saber diferenciar quais são as conjunções que é de oposição, que é o questionamento, o contrário, e quais são as de soma que existem na frase. Na página 32, você vai ler as questões cujo fazem relação com esse questionamento aqui, tá? Sobre a oposição. 33 também. Nas páginas 32 e 33 são apenas de oposição. Você vai ler e vai fazer o que é pedido. Por exemplo, na página 33, número 3 diz assim: escreva as ideias presentes na frase e circule a conjunção ou a locução conjuntiva conforme o modelo. Aí tem na letra A. Só o primeiro para você poder saber fazer o restante. Ele tinha fome, mas não comia. Qual é a primeira ideia? Que ele tinha fome. E qual é a segunda ideia? Que ele não comia. Aí vem a B para você. A senhora chegou atrasada, porém assistiu ao filme todo. Qual é a primeira ideia aí? A senhora chegou atrasada. E qual é a segunda ideia que ele passou para você? Que a senhora, mesmo chegando atrasada, ela assistiu ao filme todo. Então, você tem que colocar as duas frases que ele está pedindo. A frase em que ele diz primeiro e depois ele contraria. Ok? Na página 34, tem exercícios da soma, ou seja, conjunções de adição. Conjunções de adição, tá? Então, você vai ler as questões 5 e 6. E na página 35, questões 7 e 8, que fazem parte dessa conjunção de adição, que no caso soma. No número 7 tem uma questãozinha que eu vou te explicar aqui. Identifique nas frases se a conjunção em destaque tem sentido de soma, de ideias ou de oposição. Então, você tem que identificar quais são as de oposição e quais são as de soma. Você já sabe quais são. Aí você vai ler a frase, por exemplo, Pedro já falei ali. Choveu muito, porém não encheu os reservatórios. Choveu muito, porém não encheu os reservatórios. Vai ser uma conjunção de soma ou de oposição?
porém entra onde? Porém entra na oposição. Aí você vai colocar o que está pedindo aí. Bom? E no número 8, ele diz assim: complete as orações acrescentando outra que expresse a ideia presente nos parênteses. Então aqui vem a letra A. O aniversário estava muito divertido. Aí você vai colocar uma ideia de oposição. Oposição, tá? Ó, oposição. Como vai ficar então? O aniversário estava muito divertido. Aí você vai completar com uma dessas aqui, dando sentido à frase, para que essa frase aqui venha a expressar o quê? Uma oração de oposição. Só um exemplo então completo. O aniversário estava muito divertido, porém, a música não era boa, porém chegaram penetras, porém não gostei dos salgados, porém choveu. Aí você vai explicar o porquê dessa oposição. Aí a resposta vai ser sua, você vai completar com a sua opinião, tá bom? Então façam a parte da leitura interpretativa, que começa na página 24. Bom, você vai ler, vai interpretar da 24 até a página 20, até a página 31. Até a página 31 faz parte da leitura interpretativa. E conjunções são as páginas 32 e 33 e 34 e 35. Nossa, professora, socorro, é muita página. Calma, calma. Hoje é segunda-feira, você tem terça, quarta e quinta. Você tem a tarde, tem a manhã, tem a quarta e faz devagar, para no seu tempo aí. Tá bom? Faz no seu tempo aí, adequado com a sua família aí, sem pressa. E se você ler alguma questão em que você não entenda, você entra lá no Zap e me chama, para eu poder te explicar, tá bom? Não é difícil não, fica tranquilo que não é difícil. É só seguir essas regrinhas que já tem no livro com uma explicação do que eu falei aqui, tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Beijos!